no Senado, representando o estado de São Paulo. E não seria diferente, hoje a nossa convidada é a deputada estadual Janaína Pascoal, ela que é jurista, é professora, ela foi eleita, é filiada ao PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e aceitou o convite para participar conosco aqui do CBN Vale Primeira Edição. Deputada, muito bom dia, obrigado a atenção aqui com a Rádio CBN, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, deputada. Muito bom dia, cumprimento toda a equipe da CBN, todo o Vale, e eu que agradeço o precioso espaço, porque fazer campanha sem tempo de TV não é fácil, então eu agradeço de coração. Essa questão, né, da propaganda política no nosso país, essa diferenciação, alguns têm alguns minutos a mais, outros sequer têm 1 minuto disponível na televisão. Então, hoje, através das redes sociais também, né, a gente encontra o espaço, ou o candidato encontra um espaço que ele não tem na televisão. E aqui a CBN, espaço aberto para a gente ouvir as principais propostas dos principais candidatos. Eu sei que a Janaína Pascoal, deputada, mas ela é candidata ao Senado. Então, eu vou chamá-la apenas de Janaína Pascoal, porque assim a gente não tem uma confusão de cargos, né? Para também não deixar o ouvinte mais na dúvida. Afinal, é deputada ou é senadora? Tá? Deputada, senadora, Janaína Pascoal, é muito mais fácil. Eu me sinto mais jovem, assim, eu me sinto mais jovem. Mas a Janaína Pascoal ainda é uma menina, né? Uma menina de 48 anos. 48 anos, 48 anos de muita experiência, 48 anos bem vividos e 48 anos dos quais muitos deles preocupados com a situação do nosso país, a política do nosso país. Por isso a entrada na vida política, Janaína? Olha, eu sou apaixonada, né, pela política nacional, acredite você ou não, desde os 10 anos de idade. Eu acompanho tudo. Não tem políticos na minha família, não tem militares, mas eu acompanhei todas as grandes mudanças. Por exemplo, ali as diretas já, eu era pequena. Eu acompanhei assim, como se estivesse lá, e decidi fazer Largo de São Francisco para me preparar, para ajudar o meu país. Não sabia exatamente em qual posição, mas eu fui buscar essa capacitação para poder servir ao meu país. Então, com cargo ou sem cargo, esse foi um compromisso que eu assumi, né, comigo, com Deus, desde pequenininha. Daí a decisão, né, depois de avaliar onde que o meu perfil seria mais útil, a decisão de abrir mão de uma reeleição praticamente garantida aqui como deputada estadual, ou de uma eleição praticamente garantida como deputada federal, para colocar meu nome à disposição de Deus e do povo, para levar, né, uma independência e um trabalho técnico para dentro do Senado. Que eu vejo um Senado apagado, eu vejo um Senado omisso, diante da intervenção de outros poderes, em especial do Supremo Tribunal Federal, e eu entendo que eu sou necessária naquele ambiente. Por isso que estou enfrentando uma eleição dificílima, né, tenho os pés bem no chão, né, não sou do tipo que acha que já ganhou, muito pelo contrário, mas estou enfrentando uma eleição dificílima porque entendo que sou necessária lá. Em relação, inclusive, ao Senado, você citou aí, né, que você vê o Senado, de uma certa forma, apagado a atuação dos nossos senadores. Apenas para o ouvinte CBN, é uma questão pessoal, assim, a gente observa, analisa, vê os comentários, as informações que chegam de outros países, e nos Estados Unidos, principalmente, o Senado, o senador, ele tem um papel importantíssimo na política daquele país, e em outros países também. No Brasil, por que de repente a gente perdeu essa, eu não diria a importância, mas a força que o Senado deveria ter, Janaína? Olha, eu fiz um levantamento das últimas votações, das últimas discussões no Senado, são apenas miudezas, miudezas, uma isenção para um setor aqui, uma data comemorativa lá, tudo muito parecido com câmaras municipais, com assembleias legislativas que já são achatadas, né, contra o que diz a Constituição. Então, um Senado de miudezas, né?
Em parte porque alguns têm inquéritos e processos no Supremo Tribunal Federal, então não podem falar. Em parte porque outros têm interesses próprios, né? Empresas de família, grandes escritórios, então também não podem enfrentar. Em parte porque as votações são feitas com fulcro em influência política e financeira e não na análise de perfis para os cargos. Eu entendo que nós precisamos levar para o Senado pessoas que não estejam atreladas nem a interesses, nem a outros políticos. Eu ouvi muito, eu ouço muito. Só ganha como senador quem está colado num presidenciável ou quem está colado num candidato ao governo. Eu estou caminhando sozinha, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, fazendo meus papeizinhos com os meus próprios recursos, uma campanha de boca a boca. Mas eu entendo isso bom, é difícil, né? Pode ser que com isso eu não consiga e de repente reconheça que adotei a estratégia errada, mas eu acho isso importante, porque se eu chegar lá, eu não tenho que bater continência para ninguém, a não ser o povo. Eu só preciso subir na tribuna e explicar cada voto, cada decisão, mas eu não tenho chefe, entende? Os outros candidatos todos têm chefes. E quem tem chefe não pode exercer o papel de senador da maneira que a gente precisa. O Senado é uma casa sênior, é a casa da maturidade, é a casa que vai rever o trabalho na Câmara, é a casa que vai dialogar de igual para igual com os ministros do Supremo, que hoje mandam no país e não foram eleitos. E com isso eu não estou desrespeitando os ministros, eu estou chamando a atenção para que eles observem a Constituição Federal também, porque ela vale para todos os poderes. Então é disso que eu estou falando. Um senador subserviente a A ou a B precisará defender os interesses de A ou de B. E eu quero um Senado altivo e independente. E é importante esse trabalho que é desenvolvido pela Janaína Pascoal. Já há algum tempo, muita gente que conhece um pouco da história política do nosso país sabe do envolvimento dela, inclusive naquela questão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A Janaína Pascoal, como jurista, né, advogada, ela tem um conhecimento muito profundo em relação às nossas leis. E a gente sabe... E é interessante esse ponto de vista citado pela Janaína, que ela não tem, entre aspas, um padrinho, né? Porque alguns outros candidatos têm ali um padrinho e praticamente, quando eleitos, realmente têm que obedecer o chefe. E aí perde autonomia, perde aquela questão fundamental, a liberdade de tomar as decisões que são necessárias para o bem do país. É isso aí. Janaína, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, bom dia para você. E você citou aí essa questão em relação ao STF, e eu gostaria de saber da sua posição, você como senadora, vamos imaginar você já eleita, você no Senado, o que você poderia sugerir, tá? Qual que seria a sua ideia em relação a nivelar mais assim os pesos entre os poderes, principalmente a atuação do Supremo Tribunal Federal, se é que haja alguma necessidade? Há necessidade, sim. Eu entendo o seguinte, se nós conseguirmos levar para dentro do Senado, né, senadores, esse 1/3 que será eleito, com conhecimento técnico, com independência, sem inquéritos, sem processos, apenas essa eleição fortalecerá o Senado e fará com que o Supremo pense 2 vezes, né? Os ministros isoladamente pensem 2 vezes, antes de tomarem decisões sem nenhuma fundamentação jurídica. Porque hoje a situação é muito grave. Nós não vemos apenas decisões colegiadas do Supremo que estão erradas. Nós vemos decisões monocráticas. Um único ministro entende que pode, numa canetada, derrubar, né, atos de presidente da República, atos de ministro de Estado, decisões tomadas pelo Congresso inteiro. Né? Para a gente não partidarizar ou não ideologizar, peguem a situação do piso da enfermagem. A pessoa pode concordar ou discordar do piso da enfermagem, o novo piso. Agora, peraí, o Congresso aprovou, depois de uma longa discussão,
presidente da República sancionou. Como é que um ministro do Supremo, numa canetada, suspende tudo, sem chamar outra parte? Compreende? Eles entendem que eles podem tudo, que para eles não tem limitação. Né? Como é que pode um ministro do Supremo mandar fazer busca e apreensão nas casas e nos ambientes de trabalho de pessoas que não têm foro privilegiado? A competência criminal do Supremo é apenas para as pessoas com foro privilegiado ou prerrogativa de foro. Um ministro entende que ele tem jurisdição no país inteiro e sobre todos os cidadãos. Hoje, se você está numa conversa de bar e faz uma brincadeira, xinga um ministro, tem um Aspone do lado, podem mandar te buscar. Então, assim, tendo senadores que compreendam o perigo desses movimentos, que tenham coragem de subir na tribuna, entendeu? E apontar os erros técnicos dessas decisões, sem depender de assessor, só isso já vai, não é intimidar, a palavra intimidar não é a melhor, mas impor alguns limites. E o Senado tem instrumentos, né? Se chegar, tem que lembrar que os senadores são juízes dos processos de impeachment, tá? Que as pessoas falam, não, se for senador tem que pedir o impeachment. Eu não aconselho, porque se vai ser juiz da causa, não pode ser autor da causa. Mas se chegar diante de uma violação grave, um pedido de impeachment bem formulado, consistente, bem instruído, não uma carta de intenções, porque as pessoas confundem pedido de impeachment com carta de intenção, com abaixo-assinado. Não tem nada a ver. A gente pode fazer a eleição, né, se unir para fazer a eleição de um presidente do Senado que seja independente e pode dar andamento a um processo desse, porque é ali que é a competência para limitar os outros poderes. Hoje, do jeito que está, todo mundo devendo, todo mundo com inquérito, todo mundo com processo. Quando não é a própria pessoa, são os filhos. Desculpa eu falar desse jeito. A pessoa fica amarrada, entendeu? Então, precisa ter gente lá que conheça da lei, que conheça do direito, que já tenha demonstrado coragem, que defenda as pautas de maneira clara. Né? Eu não vejo os meus concorrentes defenderem nada de maneira clara. Desculpa eu falar desse jeito aqui, eu não quero ofender ninguém, nem magoar ninguém. E, às vezes, quando a gente fala, né, algo sobre um candidato, o eleitor também se magoa. Não é esse meu objetivo. Mas nós precisamos saber o que esses candidatos ao Senado pensam. O que eles vão defender? O que eles vão defender num governo Bolsonaro? O que eles vão defender ou evitar num governo Lula? Terão coragem de enfrentar um governo Lula? Né? Então, assim, essas perguntas precisam ser feitas. Eu vejo o horário eleitoral, não estou falando como candidata, tá? Estou falando como cidadã. Eu tenho esse enjoo, sabe? Vontade de vomitar, desculpa o termo. Porque é só musiquinha, é xaropado o tempo inteiro, entendeu? Aí eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, é tanto dinheiro público jogado na lata do lixo, com essas peças publicitárias. Meu Deus, é como se estivessem vendendo, né, produtos. Nós não estamos comprando produtos na eleição, nós estamos escolhendo pessoas para defenderem os nossos direitos. E ninguém fala sobre isso. Então, eu agradeço muito esse espaço para eu poder chamar a atenção dos cidadãos. Não é para a minha candidatura, é para um momento importante que nós estamos vivendo. E esse espaço é importante, Janaína, porque nós queremos saber também algumas das suas propostas. Por exemplo, a nossa região do Vale do Paraíba, uma região muito conhecida, São José dos Campos, conhecida pelo seu potencial tecnológico, científico. O Parque Tecnológico São José é um dos principais do país e, quiçá, do mundo. Né? Eu fui visitar, fiquei encantada, conversei com muita gente no Parque Tecnológico, conversei com muita gente também, eu visito muitos hospitais, né, porque eu tenho uma pauta forte na saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, assim, como senadora, eu vou ter condições, né, de, vamos dizer, distribuir mais recursos para as várias, né, ações importantes no Estado de São Paulo. Mas eu acho que o meu papel maior é defender, né, as nossas liberdades, defender a nossa soberania. E na hipótese de um governo Lula, porque essa hipótese existe, muito embora exista uma bolha, né, que negue essa hipótese,
Na hipótese do governo Lula, eu entendo que eu já mostrei capacidade e coragem suficiente para evitar retrocessos, sabe? Evitar que se aprove, por exemplo, uma legalização do aborto, que se aprove uma legalização da venda de drogas, que se aprovem leis para possibilitar tratamentos hormonais em crianças, né, que esses grupos ideológicos caracterizam como transexuais. E eu defendo que criança é criança, né, não deve ser etiquetada nem como homo, nem como hétero, nem como trans, porque criança é criança, tem que ser respeitada nessa fase especial de desenvolvimento. Eu tenho pautas muito fortes na área de saúde, acho que vou poder ajudar São Paulo, né, nessa parte, porque também tem muito desvio de dinheiro na saúde. Existem OSs boas, mas existem OSs de fachada, né, que servem para pessoas poderosas desviarem dinheiro. Eu fiz parte da CPI das OSs na Assembleia. Essa experiência me capacita a levar para todo o Brasil, porque muito embora o senador seja representante do Estado, ele trabalha em prol do país, né? Esse combate a essas formas de desvio silenciosas, né, que acabam com a saúde, que acabam com o futuro das nossas crianças. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao nosso território, né? A proteção das nossas águas. Houve aprovação recente de uma lei para possibilitar que o estrangeiro compre em áreas muito grandes do território brasileiro, sem controle, sem observação, sem nenhuma contrapartida. Eu não sou contrária que o estrangeiro venha para cá trabalhar, produzir, que ele venha ser brasileiro junto conosco. Eu não sou contrária. Mas me preocupa essa coisa da exploração do nosso território, extração dos nossos minérios, extração da nossa água, né, sem nenhum controle, sem nenhuma legislação pertinente a isso. Então, são pautas que eu não vejo serem debatidas no Senado com a profundidade que deveriam ser. O Senado não é mais uma casa legislativa. O Senado é o ambiente onde os grandes temas têm que ser discutidos. Eu entendo que a gente tem que rever a diferença na representatividade dos estados mais populosos, né, como é o caso de São Paulo. Eu não vejo os nossos senadores, falo isso com todo respeito, participarem dos grandes debates públicos. São senadores invisíveis. Nós não podemos permitir que o estado de São Paulo, que é um dos estados que mais produz riqueza para o país, siga invisibilizado, sei lá se a palavra existe, mas são senadores invisíveis. Nós perdemos o Major Olímpio, que era um pouco mais barulhento, o saudoso Major Olímpio, mas os que ficaram, Data Vênia, não participam, não se indignam com as coisas que acontecem. E essa indignação, o lugar dessa indignação é no Senado. E a gente sabe que tem uma caminhada ainda, uma jornada até o dia das eleições, né? Nós temos as pesquisas apontando, né, o Márcio França e o Marcos Pontes, né? Na frente, a Janaína Pascoal e outros candidatos buscando seu espaço. Janaína Pascoal, eu vou pedir uma licença, um minutinho, vem aí CBN São Paulo com o repórter. 9h32, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição. Estamos conversando com a Janaína Pascoal, ela que é candidata ao Senado pelo PRTB, atual deputada estadual. Janaína, durante a primeira parte da entrevista, ela falou que não tem padrinho, mas eu vou fazer uma pergunta assim muito simples para a Janaína, com relação aos principais candidatos que estão aí polarizando a disputa para o governo federal, né? O atual presidente Jair Bolsonaro buscando a reeleição e Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT. Diante deste quadro, Lula, Jair Bolsonaro, esta polarização, qual é a visão que você tem a respeito dessa disputa? O Brasil fica preso nesses dois únicos candidatos, é a opção que temos. Como que a senhora enxerga essa questão da disputa presidencial? Olha, as pesquisas têm apontado para essa polarização. Eu sou uma pessoa que vou muito às bases, ouço muito a população. Essa minha pesquisa, né, pessoal também aponta para uma polarização. Mas o nome da Simone vem crescendo também. E eu sinto um pouco de, como é que eu vou dizer assim, salto alto do bolsonarismo, sabe?
Eu tenho muitos amigos bolsonaristas, eu converso muito com eles e eu digo, olha, gente, eu fiz campanha para o presidente ao lado de muita gente que hoje diz que não vota nele. E no lugar dessas pessoas irem, vamos dizer, reconquistar as ovelhas que se desgarraram por uma razão ou por outra, essas pessoas atacam. E a gente olha para o lado da esquerda, e todo mundo sabe que eu não voto na esquerda, né? Eu respeito, eu dialogo, eu ouço, mas eu não voto na esquerda. A gente olha para o lado da esquerda, eles têm uma habilidade de tentar cativar, sobretudo nesse momento, que o pessoal, né, que está no poder e se diz de direita não tem. Então, eu estou preocupada, né? Muito embora a bolha bolsonarista diga assim, olha, é primeiro turno, eu penso que isso é uma ilusão, né? E não existe um esforço de reconquistar as pessoas que se afastaram ou foram afastadas. Eu vejo muitos erros por parte do presidente em vários estados da federação. Ele tirou deputados federais conservadores, defensores das nossas pautas, e lançou em disputas majoritárias contra candidatos que provavelmente vão ser eleitos no primeiro turno e são candidatos mais alinhados com a centro-direita. Né? Dou exemplo do Caiado, dou exemplo do ACM. Então, eu não consigo ver inteligência, com todo respeito, nos movimentos do presidente. Né? Os mais aguerridos crentes nele dizem assim, não, ele é estrategista, ele sabe o que ele está fazendo. Tudo bem, pode ser, mas eu, olhando, não vejo inteligência, com todo respeito. Provavelmente haverá uma polarização, eu não voto na esquerda, né? Mas me garanto o direito, me reservo o direito de fazer críticas construtivas, como uma cidadã brasileira, né, tem direito a fazer. No âmbito estadual, eu gostei muito da escolha do Tarcísio, né, como o vice dele. Eu, diferentemente da maioria dos brasileiros, eu olho muito a figura do vice. Porque a nossa história é marcada, né, por vices. Pode reparar, nossa história é muito marcada por vices. Então, eu sempre estudo os vices. Né? E no caso aqui da disputa no estado de São Paulo, com todo respeito aos demais vices, candidatos a vice, eu acho muito bom o nome do Felício, que inclusive foi prefeito de São José. Eu fiz algumas visitas técnicas recentemente, fui visitar hospitais, inclusive o hospital que ele ergueu durante a pandemia, o hospital de campanha, que, diferentemente do governador João Dória, ele optou por levantar uma estrutura permanente, né, que hoje é um equipamento que atende crianças. Então, eu fui visitar o centro tecnológico, eu fui colher depoimentos. E os depoimentos que eu colhi, não só em São José, mas em toda a região, conversei com secretários municipais em Taubaté, foram muito favoráveis. Fiz uma pesquisa sobre os antecedentes dele. Desculpa eu falar desse jeito, estou só contando o que eu fiz. Alguém que passa pelo executivo, né, não tem processos, não tem inquéritos, não tem nada, porque é muito difícil. O executivo é um lugar que as pessoas te processam por qualquer coisa, você respira é processado. Eu não encontrei nada contra ele. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando o Tarcísio escolheu o Felício, né? Obviamente, vou ouvir todos os candidatos, acho que até o último minuto nós podemos avaliar, mas eu acho que a escolha do Felício, pelo menos na minha visão, foi uma escolha que nos traz alguma segurança. Tem uma situação da qual o Marcelo Rocha e a Janaína citou muito bem. Você não precisa ser de direita, de esquerda, de centro. Você não precisa gostar de A, B ou C. Você tem a sua opinião, você tem a sua visão, você vota em quem você acha que merece o seu voto. Né? Mas muita gente ainda acha, se você não gosta de um, é porque você gosta do outro. Mas eu posso não gostar dos dois, dos três, dos quatro e optar pela quinta, né, candidatura. Isso é absolutamente... É a democracia claro. Que a gente vive. É a democracia que a gente quer que se sustente. Agora, Janaína, você citou aí o Felício, você, no jargão popular, ela puxou a capivara do Felício Ramute aqui
nosso ex-prefeito. E essa questão, a senhora tem muita habilidade, a senhora tem todo esse histórico no direito aqui no Brasil. A senhora foi uma das autoras, uma das personagens principais, se não a personagem principal, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E só que tivemos aí uma decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que, por unanimidade, acabou cancelando toda essa discussão sobre as pedaladas fiscais, que seriam o principal motivo pelo impeachment. Essa decisão acabou, em aspas, livrando Dilma Rousseff de qualquer tipo de condenação. Queria saber da senhora, depois de todo esse período de análise, até chegar a essa decisão do tribunal que tirou, vamos dizer assim, entre aspas, inocentou Dilma Rousseff, como é que a senhora vê todo esse trâmite? Se a senhora acredita que poderia ter sido feito algum outro caminho diferente ou se sustenta até hoje toda a análise que a senhora fez em relação ao caso? Então, existem responsabilidades civis, administrativas, penais, políticas. O fato de ter uma absolvição na esfera penal não significa que não permaneça a responsabilidade política ou a responsabilidade administrativa ou a responsabilidade civil. Ali no Senado, o que nós debatemos foi o crime de responsabilidade. Por quê? Porque a presidente, naquela passagem do primeiro para o segundo mandato, ela anunciou, já sabendo que não teria como, que tinha condições de manter todos os programas sociais que vinha desenvolvendo no primeiro mandato. E por que ela fez? Como é que ela conseguiu fazer esse anúncio? Porque a contabilidade pública não registrou a utilização do dinheiro dos bancos públicos, que pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não poderia ter utilizado. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal nasceu porque os governadores utilizaram os dinheiros dos bancos estaduais. Inclusive, os bancos começaram a ser privatizados no âmbito estadual por força desses desmandos. Eles usavam os bancos estaduais como se fossem deles, os governadores. A presidente Dilma fez igualzinho, só que na esfera federal. Contabilizou tudo diferente do que tinha acontecido, gerou na população uma expectativa de algo que não poderia ser cumprido. Então, tudo que eu disse ali, tudo que eu escrevi, né, o que o Senado deliberou, permanece. E eu, assim, claro, as pessoas têm direito à sua opinião, mas eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com aquele afinco, de ter conseguido chegar até o final, apesar de toda a pressão para desistir, de ter tirado o PT do poder, né, porque, infelizmente, é um partido totalitarista, e que vinha se impondo de uma maneira a não permitir divergência. Né? Eu sei, porque sou uma professora da universidade pública, e é muito difícil conviver em ambientes, vamos dizer, eminentemente petistas, porque você não pode dar uma opinião em sentido contrário, sua vida vira um inferno. Né? Por isso que eu me reservo ao direito, com legitimidade, de criticar o bolsonarismo quando persegue as pessoas, porque divergem de uma vírgula do que eles estão dizendo. Né? Então, assim, é uma perseguição muito ferrenha. E eles não conseguem enxergar que estão afastando as pessoas. Eles causam medo, desculpa. Né? Porque se a gente lutou contra o totalitarismo do PT, a gente não quer o totalitarismo do lado contrário. Nós queremos o direito de ouvir, de falar, de repente ajudar alguém a mudar de opinião, de ter direito a mudar de opinião, sabe? Algo normal numa democracia. Então, assim, eu mantenho tudo que falei e escrevi. Tá certo. Janaína, a minha última questão, a senhora mostra claramente que a senhora não tem, como dizem, assim, apadrinhamentos, muito menos do presidente Jair Bolsonaro, a pessoa que a senhora apoiou, ajudou, inclusive, a elegê-lo. A senhora teve uma participação muito grande, inclusive na eleição do próprio presidente. E chama a atenção também ele ter praticamente ele mudou o apoio dele em relação ao Senado. Tá? Ele apoia Marcos Pontes,
tá? E a senhora, que foi uma grande apoiadora dele, foi deixada de lado, vamos dizer assim. Essa mudança de estratégia do presidente tem alguma coisa a ver com essas suas críticas que passaram a ser constantes em relação à gestão dele? Eu penso que ele tem medo de eu chegar ao Senado. Porque, como eu sou uma pessoa muito independente, muito séria, se eu enxergar alguma coisa errada ali, eu não vou ficar calada só porque ele pensa parecido comigo, entendeu? E há alguma coisa que a senhora enxergue hoje na gestão do presidente, que há algum tipo de suspeita? Nós tivemos agora o caso aí dos imóveis comprados com dinheiro vivo, que a senhora, como jurista, já deve ter visto muitos casos semelhantes, que é um dos principais fatores apontado por especialistas de lavagem de dinheiro. Esse seria um possível caso? Pelo que eu li, não houve compra durante o mandato, né? Pelo menos isso me aliviou. Quando eu vi a chamada da matéria, eu falei, Jesus Cristo, o que ele aprontou? Mas aí quando eu fui ler, eu vi que não teve compra durante o mandato, que consideraram imóveis assim da família estendida, né? O que também não é justo. Eu acho que teria que ver exatamente o que compete a ele, sabe? Essa mania de juntar tudo e atribuir a ele também é algo muito injusto. Perceba que eu sou uma pessoa que busca a justiça. Eu não estou aqui contra A ou contra B. Eu estou a favor do que é certo. O presidente, ele se acostumou com pessoas aduladoras. Né? Eu já disse a ele que essas pessoas são falsas. Eu falei, o senhor vai ver. É melhor alguém que divirja do senhor de maneira transparente do que alguém que colhe no senhor para ganhar voto, entendeu? E a hora que o senhor perder, se o senhor perder, esse povo todo vai virar as costas para o senhor e vai fazer acordo com quem tiver o poder. Porque o puxa-saco de um é o puxa-saco do outro. O problema é que ele não me ouve. Né? Ele não me ouve. Ele se acostumou com esse bando de adulador que fica fazendo hashtag, nosso presidente isso, nosso presidente aquilo. É um povo que não produz nada. É um povo que não tem ideias próprias. É um povo que defende as pautas que são, vamos dizer assim, que estão na moda e que trarão votos. Ponto. É só isso que essa gente quer, se eleger. Né? Agora, o que eu vou fazer se ele não me ouve? Não posso fazer nada. É difícil, né? Se o presidente não ouve a Janaína decide concorrer ao Senado, ganha, e lá ele será obrigado, ou outro presidente será obrigado a ouvi-la, com certeza. Janaína, eu quero agradecer a sua presença. A gente sabe que temos ainda, né, um período pela frente de campanhas. Os números apontam uma dificuldade maior para se chegar, porque, se não me engano, este ano apenas uma vaga, né, destinada... Sim, uma única vaga. Uma única vaga. Uma única vaga. Então, nós temos ainda aí essa possibilidade de briga, de disputa, mas independente do resultado das eleições, é sempre bom ter alguém, e a Janaína já demonstrou isso, ela como jurista, como advogada, mas como cidadã, ela se informa, ela vai atrás, ela pesquisa, ela busca informações. É o que todos nós devemos fazer justamente agora, neste momento, para escolher os nossos candidatos. Né? Fazer uma pesquisa, conhecê-los e tomar, assim, a ciência para ver se eles merecem mesmo o nosso voto agora em 2022. Janaína Pascoal, deputada estadual, candidata ao Senado pelo PRTB, quero agradecer a sua presença, já desejando muita boa sorte nesta campanha 2022. Janaína. Muito obrigada, Deus abençoe, obrigada pelo precioso espaço. E eu quero só lembrar, né, que a única candidata que realmente quer ser senadora e se compromete a cumprir os 8 anos sou eu. Os outros querem ser ministros, secretários de Estado. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado a Janaína Pascoal, entrevista, a primeira desta edição do CBN Vale, nesta sexta-feira. Ela quer